Uma saudação ao pessoal aí que está participando com a gente hoje dessa conversa sobre movimento sindical, sobre organização sindical, sobre a importância e a necessidade, mais importante falar isso, de termos uma entidade que nos represente, né? O síndicos, aquele que protege, aquele que defende, aquele que representa, né? O sindicato, para despersonalizar essa luta. E um dos colegas que está participando aí, que é o Marcos Roberto, ele levantou o questionamento sobre o custeio sindical. Como é que vive o sindicato? De que é que vive o sindicato hoje, né? Vimos que o modelo aqui brasileiro, sindicato, você fala de sindicato, federação, confederação e central sindical. E de que ela vive? Ele levantou exatamente o questionamento, que viu muito na mídia, essa questão ligada ao fim do custeio, ao fim do imposto sindical, né? O fim da contribuição sindical. Então, os primeiros delineamentos eram o seguinte: chamava de imposto sindical porque, na verdade, ele é um tributo, ele não é um imposto, né? Mudaram o nome de imposto para contribuição, ele é um tributo. Continua, grosso modo, a ser um tributo, tá? Então, o próprio... Quem é que regulamenta esse tributo, contribuição sindical? É o Código Tributário Nacional e a consolidação das leis do trabalho, certo? Então, o que aconteceu? Ele é tributo e mudou o nome de imposto. Por quê? Porque os tributos, né, tecnicamente, juridicamente falando, os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições sociais, basicamente, para você entender. Então, os impostos são cobrados pelo governo para ele fazer políticas públicas. É um dinheiro que você paga para o governo e o governo é para lhe retornar isso com políticas públicas. Como o sindicato não é governo, né? Você não paga o dinheiro para o sindicato devolver o trabalhador. O que ele pegava só uma parcela, que era um dia de trabalho por trabalhador, né, por ano, para ele utilizar nessa luta, nas negociações, na sua manutenção. Então, ele não tem como garantir políticas públicas. O que ele faz com esse valor é garantir um funcionamento adequado para estar representando o trabalhador nas mais diversas instâncias. É isso que acontece. Então, não dava certo chamar isso de imposto, porque imposto é uma coisa exclusiva do Estado. Ele é um tributo, não na modalidade de imposto, também não vai ser uma contribuição de melhoria, não, e vai ser aí numa perspectiva uma contribuição social. Por isso que está lá no Código Tributário Nacional a contribuição sindical como um tributo, né? Então, o imposto, ele é imperativo. Nem todo tributo é imperativo, tá? Dentro dessa perspectiva. Então, dentro dessas lógicas, né, o modo de recolhimento, ele vai variar. Então, o que acontecia? Dos anos 30 aos anos 40, quando veio a CLT em 1943 aqui no Brasil, aí vem a contribuição sindical, que era chamada de imposto sindical, tá? Que é isso. Um dia de trabalho por ano, que o trabalhador pagava direcionado ao sistema sindical, não era só ao sindicato, via para o governo, 20% desse valor ficava com o governo, o resto do tributo, né, desse tributo ia ser distribuído entre sindicatos, federações, confederações, 10% ia para as centrais sindicais, fazer-se um rateio dentro dessa perspectiva. O que aconteceu? Quando foi em 2017, isso aí era o centro de vida do sindicato, né? A contribuição sindical, antigamente chamada imposto sindical, esse tributo, tá? O que aconteceu a partir daí? O que aconteceu foi que em 2017 tiraram a imperatividade dele, no sentido de dizer que não ia ser obrigatório o pagamento da contribuição sindical ao trabalhador e à trabalhadora. Esse dia não seria obrigatoriamente descontado pela empresa por imposição legal, ou seja, por imposição do governo. Foi dito, né, na reforma trabalhista, na Lei 13.467 de 2017, que o trabalhador que prévia e expressamente tivesse manifestado o interesse em haver o desconto, seria descontado. Então, se o trabalhador manifestar o interesse, ele disser, né, fizer uma autorização individual dizendo que é para descontar, então a empresa é obrigada a descontar. Se a empresa não descontar, a empresa vai ser penalizada, inclusive multada. Continua assim, para você ver. Se o trabalhador autorizar, depois de 2017, obrigatoriamente a empresa tem que descontar.
Se a empresa não descontar, ela vai ser penalizada. Então, basicamente, é isso que aconteceu. Antigamente, antes de 2017, independentemente de autorização do trabalhador, e mesmo que ele não autorizasse, era uma imposição legal que ele pagasse esse tributo. A empresa automaticamente, em torno de março, né, ela já começava a descontar a contribuição sindical. Ponto. Essa daí é um modo de custeio, contribuição sindical. Antigamente, obrigatoriamente, por imposição legal, e agora a empresa é obrigada a descontar quando há autorização expressa do trabalhador. Ponto. Há um questionamento sobre a autorização por meio de assembleias. E eu vou já apresentar aqui que a lei realmente deixa brechas, mas que não têm sido bem acolhidas pelo Poder Judiciário. Tem ficado após 2017 que tem que ter a autorização prévia e expressa do trabalhador ou da trabalhadora para que a empresa seja obrigada a descontar. Estou falando de quê? Contribuição sindical. Beleza. Quando eu falo de outra coisa que o pessoal de RH e DP, que hoje a maior parte da galera que está nos acompanhando é administração, contábeis, recursos humanos, departamento pessoal, o pessoal da advocacia que está acompanhando aqui a gente hoje, é importante que vocês devem ter muito costume também que tem outros tipos de contribuição que vão para o sindicato. Fora a contribuição sindical, que é essa, que é um dia de trabalho por ano, que era obrigatória, antigamente chamada de imposto, hoje ela continua sendo obrigatória para a empresa descontar desde que o trabalhador autoriza. Antigamente não precisava dessa autorização. Mas sempre, né, em regra, o DP, o RH, os gestores tinham que descontar, além da contribuição sindical, outras contribuições também para o custeio do sindicato, para o custeio dos ônus que tiveram porventura em alguma greve, pelos gastos excedentes, que são, por exemplo, as taxas. Então tem a taxa negocial, a contribuição negocial, né, a taxa associativa, né, e várias outras, além da filiação sindical. Então esses aí, as empresas, né, vinha lá a convenção coletiva ou o acordo coletivo mandando descontar. A contribuição sindical uma vez por ano, e essas taxas seriam geralmente ou era uma vez ou duas vezes, ou às vezes era um percentual pequeno, mas que era descontado mês a mês dos trabalhadores. O que é que estava ficando também na jurisprudência? Que para o trabalhador filiado ao sindicato, a contribuição, né, ligada às taxas, né, associativa, taxa negocial dos filiados ao sindicato, se tivesse na convenção ou no acordo, tinha que ser descontado. E para os que não fossem filiados, eles tinham direito à oposição, e se não fizesse a oposição, a empresa tinha que descontar. Então continua hoje com essa mesma discussão. O que é que mantém os sindicatos, além de eventual aluguel que ele tenha, se ele tiver algum bem, eventual doação? O centro de custeio dos sindicatos é exatamente contribuição sindical, taxas, né, ligadas, por exemplo, a, como eles chamam lá na convenção coletiva ou no acordo coletivo, taxa negocial ou taxa associativa, contribuição associativa, contribuição negocial, por exemplo, tá? Qual é hoje o norte? O norte é tudo deve ser descontado pela empresa desde que haja autorização do trabalhador ou da trabalhadora. Ponto. Isso aí é inquestionável, tá? Mas a jurisprudência continua, tanto para a contribuição sindical quanto para essas demais taxas, se for constante na convenção, tendo que descontar de quem é filiado ao sindicato, tanto a contribuição sindical quanto essas demais taxas. Ponto. É isso que tem acontecido. Os demais casos, tem sido exigida a autorização individual expressa dos trabalhadores para que haja o desconto. Ponto. Então, outra coisa interessante que a gente vê a nível da CLT, quando eu digo que ela deixou dúvidas, que eu estou falando aqui tudo basicamente de autorização atualmente, após novembro de 2017, autorização individual, expressa e prévia, não é? Do trabalhador ou da trabalhadora. E estou dizendo a possibilidade dessa autorização por assembleia constante na convenção e no acordo coletivo para os filiados. E com relação aos não filiados, né, já que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras não é de filiados às entidades sindicais. A maioria, já que nós temos aqui em torno de 15%, 12% de filiação em âmbito nacional. Então tem uma grande margem, aí, mais de 80% de que não são
filiados e que vocês aí das empresas têm que lidar com isso na hora de pagar os trabalhadores e efetivamente fazer ou efetuar os descontos. Então, como é que faz aí nesse caso? Aí veio a discussão, né? Porque o artigo 545 da CLT, o 545, já da reforma trabalhista, já após 2017, para muitos teóricos ele deixou essa dúvida, porque diz assim, ó, os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, ó, tá vendo? A empresa é obrigada a descontar, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. Veja a literalidade do artigo, quem tiver com a CLT, dê uma olhada. No artigo 545, fala que os empregadores ficam obrigados, desde que por eles devidamente autorizados. Então não está dizendo que é um trabalhador autorizando. Isso nessa linha que não tem sido muito segura pelo Poder Judiciário, mas tem sido defendida por muitos juristas, tá? Ele diz o quê? Que eles autorizam, não está dizendo ele autoriza, está dizendo eles. E eles autorizam, como todas as autorizações de sindicato, por meio de Assembleia Geral de Trabalhadores. Tá? E diz as contribuições devidas ao sindicato. Aí tá a contribuição sindical. Também as contribuições negociais ou taxas assistenciais devidas ao sindicato. Ponto. E diz quando diz assim depois, devidas ao sindicato, vírgula, quando por este notificadas. Então aí quando por este, veja que esse este aí não é o esse, né? O este, o T, ele tá junto para dizer que é o quê? O imediato, é o perto. Então é o sindicato que notifica a empresa acerca dessa autorização dos trabalhadores para o desconto. Então aí criou-se uma situação ligada à possibilidade de autorização após a reforma trabalhista por meio de autorização coletiva, por meio de autorização por assembleia. Eu acho uma interpretação razoável, contudo, a tendência no judiciário brasileiro, que é do Supremo Tribunal Federal, descendo para o Tribunal Superior do Trabalho e sendo replicada nos tribunais regionais do trabalho, nos 24 tribunais em regra, principalmente, por exemplo, também em grande parte dos juízes do trabalho, é no sentido de que tem que ser autorização individual. Então, normalmente os sindicatos pegam essas autorizações, fazem esse recolhimento e mandam isso para a empresa. E diz no artigo 578 da CLT também, para você imaginar, como eu estou dizendo, que dá um tom, pela literalidade do texto, que poderia, porventura, ser autorizado por assembleia, quando ele diz assim, ó, no 578, as contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas e profissionais, veja, tudo no plural, ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades, serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Está vendo? É tudo no plural. As contribuições dos representados prévia e expressamente autorizadas, certo? Então, dentro dessa linha é que foram dizendo que a autorização coletiva por assembleia supriria. Mas, como eu disse, isso tem recebido muitos reveses do judiciário e tem tendido a ser minoritário. Então, a regra está sendo a autorização individual. O sindicato faz a assembleia, mas recolhe, conversa com cada trabalhador ou passa uma ficha para ele autorizar individualmente, aí ele manda para a empresa. Lembre-se, isso muito para quem não é filiado ao sindicato. Para quem é filiado ao sindicato, né, além dele pagar a filiação, a associação, que é mensal em regra, ele paga a contribuição sindical, se for lá notificado pelo sindicato, a empresa for notificada, e também as demais taxas, certo? E você deve estar pensando que é um ônus muito grande, mas em regra você vai ver lá que os preços são módicos, você junta todas as taxas, na verdade só dá, então, às vezes quem é filiado paga a filiação, às vezes a filiação é menos de 1% do valor do que a pessoa ganha, né? Às vezes é 0,5%, às vezes o limite, às vezes limita a um valor X, às vezes R$50, às vezes 80, eu já vi vários casos, inclusive aqui no Ceará, em São Paulo, em Brasília, em Recife, esses cantos em que eu tenho a oportunidade de advogar para as entidades. Então eu tenho visto os preços aí que em regra acontecem, tá? Então dentro desse contexto,
o custeio sindical, ele toma como eixo essas perspectivas. Também você quiser abrir a CLT, no artigo 579, ele fala que o desconto da contribuição sindical, ele é condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem, tá vendo de novo, dos no plural, dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo esse sindicato, na conformidade com o que diz aí o artigo 591 da CLT, ou seja, quando não tem sindicato, aí você é representado pela federação, quando não tem federação, você é representado pela confederação e por aí vai, né? Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Muitos problemas estão surgindo com relação ao custeio, né, nessa perspectiva, porque lá no 611A e B da CLT tem algumas vedações do que deveria constar em convenção e acordo coletivo. Então, o que tem acontecido? Tem se sugerido que quando houver, quem for pela tese de que a autorização coletiva, ou seja, por meio de assembleia, para o custeio da entidade sindical, ela é válida para obrigar a empresa a descontar do trabalhador e da trabalhadora. Lógico que também nessas perspectivas, em regra, também a jurisprudência fala que ele tem que ter o direito à oposição. E aqui dizer que ele pode se opor até tanto dias, ele informa lá ao sindicato, né? E aí o sindicato não desconta, ou se descontar, ele devolve. Então veja que dentro dessa perspectiva elas mandam, não colocam a nível de contribuição sindical na convenção ou no acordo. Grande parte dos sindicatos não faz isso. Ele faz a assembleia para quem adere a essa tese e manda a empresa, notificar a empresa, né, que foi firmado isso na assembleia para que a empresa desconte, tá? E nos outros casos, alguns estão colocando na própria convenção. Então a linha geral é essa. Sempre, né, em regra, descontar de quem é filiado ao sindicato. Se constar aí, se a empresa tiver sido notificada dessa assembleia autorizando, para quem defende essa tese, ou se tiver na convenção no acordo coletivo. Ponto. É uma perspectiva. Para quem é mais exigente, que está sendo uma tendência do Poder Judiciário, está sendo o seguinte: receber as autorizações individuais dos trabalhadores. Outro problema que eu vi, tem empresa que foi fazer isso, né? Perguntar ao trabalhador quem é que autorizava. E isso, de regra, pode ensejar perseguições. Porque grande parte das empresas não gosta que o trabalhador se filie a sindicato. Isso depois vocês podem ver nos vídeos aí no canal, lá no Clóvis Direitos, @Clóvis Direitos no Instagram, no Clóvis Direitos Humanos lá no Facebook, o Clóvis Renato Direitos Humanos, ou Clóvis Renato Direitos Humanos lá no YouTube, no canal. Vocês vão ver vídeos que há muita conduta antissindical por perseguição a pessoas porque se filiam a sindicato. Então a empresa, por exemplo, fazer esse questionamento ao trabalhador diretamente pode ensejar depois de perseguição, e é por isso que há uma identificação do trabalhador e muitos são um pouco resistentes que a empresa faça. Então quem é que tem que fazer? Pelo que a gente viu nos artigos que a gente falou há pouco, no 545 da CLT, no 578, no 579, você vai ver que o sindicato, em regra, deve fazer isso, consultar os seus trabalhadores e ele notificar a empresa do que aconteceu, muito do que foi autorizado. Muitas pessoas vão dizer, mas de toda forma a empresa não vai saber, né? É verdade, tá? Mas há esse questionamento, porque tem empresa que faz isso e aí fica cego. Como assim fica um ponto cego? Se a empresa faz e ela sabe que o trabalhador está afiliado e quer fortalecer o movimento sindical, e ela tem uma política interna, né? Um compliance, entre aspas, as avessas para prejudicar o trabalhador, ele simplesmente, quando ele vê os trabalhadores autorizando, ele vai procurar aqueles que autorizam e pode, por exemplo, despedir sem justa causa, e ninguém vai saber o motivo da despedida. É diferente, por exemplo, de depois do sindicato fazer a notificação e a empresa começar a saber, por exemplo, ela começar a dispensar ou um conjunto, ou vai vez por outra, aqueles exatamente que o trabalhador, o sindicato for vendo naquele segmento que ele mandou, que estavam autorizando. Então é mais fácil para o sindicato conseguir comprovar que há assédio moral ou perseguição, conduta antissindical aos trabalhadores, porque estão aderindo ao movimento sindical, se filiando ou autorizando contribuição, é depois que o sindicato toma a atitude de notificar. Então, é importante que a gente entenda isso. Também
o artigo 582 da CLT, veja aí, ó, 545, 578, 579 e agora o 582 da CLT, ele fala que os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, relativa ao mês de março, como a gente tinha falado, de cada ano, a contribuição sindical dos empregados que autorizam prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Ou seja, se tem a autorização dos trabalhadores, a empresa tem que descontar. Veja, tanto no 545 e nos demais, até o 582 que a gente falou até agora, a empresa é obrigada a descontar, desde que tenha sido cumprida dessa forma que o trabalhador, prévia e expressamente, tem autorizado. Qual é a divergência? É se aceita a autorização coletiva. Se for pela individual, não tenha dúvida. Se tem autorização individual do trabalhador autorizando a descontar a contribuição sindical ou uma das contribuições, tem que descontar. Se a empresa não descontar, ela pode ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né, que hoje está com essas funções no Ministério da Economia, mas continuam as superintendências regionais do Trabalho e Emprego com os AFTs. Que diabo é AFT, né? É auditor fiscal do trabalho. Então, com os auditores fiscais do trabalho fiscalizando e podem multar, tem inclusive previsão de multa para a empresa e sanções, e depois isso pode até ensejar ação judicial, fora a multa administrativa, por conduta antissindical. Então, fique bem atento a isso, né? Contribuição sindical, custeio sindical, lembra? Eventuais aluguéis que ele tenha, doações e basicamente contribuição sindical, que continua sendo um dia de trabalho, apenas a diferença depois de 2017 é que ela não é obrigatória, imposta por lei pelo governo, ela tem que ser autorizada prévia e expressamente comunicada pelo sindicato à empresa, né? Ela é autorizada pelos trabalhadores e comunicada pelo sindicato à empresa, não é isso? E essas demais taxas que constam em decorrência de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas veja que todos os artigos falam dessa coletividade. Como eu disse, é uma tese interessante no meio jurídico, mas não quer dizer que é uma tese que está sendo 100% aceita pelo judiciário. Então não tenha nem dúvida. Se tiver autorização individual, a empresa é obrigada a descontar. Se a empresa não descontar, estando tudo direitinho, ela pode, inclusive, além de ser multada, ela pode ser o quê? Processada e pagar alguma indenização em favor do sindicato por condutas antissindicais. Então, a gente seguindo aqui nessa mesma perspectiva, também é interessante você ver que o artigo 583 da CLT, ele fala que o recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados aí, trabalhadores avulsos, ele será efetuado no mês de abril. Ó. Veja que os demais empregados é em março e os trabalhadores avulsos em abril. Clóvis, mas quem são os avulsos? Vocês devem lembrar, por exemplo, aquele pessoal que trabalha com movimentação de mercadoria, não é? O pessoal que é intermediado pelo sindicato, tem o sindicato da movimentação da mercadoria. Inclusive agora há pouco eu tive a oportunidade de advogar para a Confederação Nacional de Movimentação da Mercadoria e a gente conseguiu vencer uma ação no Supremo Tribunal Federal que queria afastar essa representação, essa intermediação pelos sindicatos da movimentação da mercadoria, né? Também, mais em regra, o avulso, né? Que aí tem um movimentador, em regra o avulso, ele é aquele que fica lá no porto e tem um órgão gestor de mão de obra que é formado, os portos são comandados pela União, né? Então é um órgão formado por membros da União que eu digo é o governo federal, o pessoal, os tomadores de serviço e pelo sindicato dos trabalhadores, o pessoal da estiva, né? E vários outros. Então esses aí é avulso, né? Antigamente chamava o chapinha, né? Aquele pessoal ali que fica descarregando caminhão, né? Na movimentação de mercadoria, descarregando os barcos. Então no avulso também tem contribuição seguindo os mesmos moldes, só que é descontado em abril. E diz que o relativo, por exemplo, da contribuição aí do 583 da CLT, né, aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, ao pessoal que tem uma profissão regulamentada, por exemplo, o advogado, o administrador, o engenheiro, diz aí, os trabalhadores autônomos e profissionais liberais, esse desconto, né, esse repasse será feito em fevereiro. Então você está vendo que no custeio, a nível de recolhimento de contribuição sindical, que é essa de um dia de trabalho por ano,
varia a data de desconto dela. Do trabalhador empregado é março, do avulso é abril e do autônomo ou do profissional liberal é em fevereiro. Mas, Clóvis, esse profissional liberal ele está representado por quem? Lembre-se, de regra você vai encontrar o sindicato dos trabalhadores em determinada profissão e você pode encontrar o sindicato dos empregadores em determinada profissão. Então, você vai ver muitas situações, por exemplo, você imaginar aí o sindicato dos taxistas aqui do estado do Ceará, você imaginar aí, tem o Moura, né, estava até candidato, antes era o Vicente de Paulo Oliveira, sem ser o radialista, presidente do sindicato dos taxistas, que, por exemplo, você vai ver esse tipo de contribuição diferente. Você vê o sindicato dos odontólogos, sindicato dos fisioterapeutas, veja, são profissões organizadas. E o Marcos aqui tinha falado há pouco, né, o Marcos Roberto, perguntando para a gente sobre o papel dos conselhos. Ele também, o Marcos é um administrador que também desempenha outras funções. Tem o papel dos conselhos. Como a gente estava explicando para o Marcos, o papel do sindicato é intermediar essa desigualdade que há entre o trabalhador e o empregador na relação de trabalho, principalmente na relação subordinada. O sindicato, para evitar a pessoalização, o sindicato entra. E qual o papel do conselho? E por que alguém de uma profissão liberal pode ter um conselho e um sindicato? Porque o conselho, como a OAB, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, né, o CREA, o Conselho Regional de Administração, o Conselho Regional de Odontologia, o Conselho Regional de Enfermagem, né, o COREN e outros mais, eles ficam para fiscalizar a profissão. Né? Exatamente evitar o exercício ilegal, o exercício por profissionais não capacitados daquela profissão e que acabam roubando o mercado, né, deslealmente das pessoas que têm uma formação e colocando em risco os possíveis atendidos por essas pessoas. Então o papel do sindicato é intermediar, né, a negociação diante da desigualdade entre o trabalhador e o empregador numa relação subordinada. E seja no serviço, na iniciativa privada, quanto no serviço público, entre o servidor e o outro. Você vê, por exemplo, como é desigual. Eu tenho um vídeo que, inclusive, a galera aqui já deu uma olhada, que é um vídeo sobre perseguição o Brasil, que foi denunciado lá no Conselho de Liberdade Sindical da OIT, com o caso do Judiciário, né? Uma greve que teve dos servidores públicos do Poder Judiciário, e que estavam dando a correção inflacionária para o juiz, mas não davam para os servidores, e depois os servidores que foram falar isso, se manifestar, acabaram tendo processos administrativos para serem punidos, né? Isso acabou parando na OIT, para você ver como tem uma desigualdade. E o processo julgado, né, eles estavam praticamente contra os juízes, grosso modo, né? Porque o tribunal que administra, o chefe deles era o tribunal. Então os próprios juízes julgavam, então ficou uma situação, né, que chutava e o goleiro caía para a bola passar. E aí, logicamente, que a OIT não está aceitando isso e impôs recomendações ao Brasil. Você vê que a desigualdade, o papel do sindicato, tanto faz na iniciativa privada quanto no serviço público. Essa desigualdade, por exemplo, por vezes gera muitas perseguições e imposições, por vezes arbitrárias, aos trabalhadores e trabalhadoras, seja em qualquer tipo de categoria. Lembre-se, trabalho é um gênero, né? E as espécies podem ser o seletista, o estatutário, o avulso e outros tipos de trabalho. Então, já para a gente ir encerrando essas primeiras reflexões sobre custeio, você vai encontrar esse tipo de financiamento. Bom, do pessoal do serviço público, como a gente falou agora, o custeio dele, em regra, não é descontado por contribuição sindical, como regulamentado pela CLT. Como o servidor público tem legislação específica, a maior parte mesmo dos servidores, os sindicatos de servidores, eles vivem de contribuição dos filiados. Eles se filiam ao sindicato. E pasme, viu? No serviço público, vocês veem quando tem greve, é mais forte e tudo, mas o índice de filiação no serviço público é mais de 80%. O que na iniciativa privada, por causa dessa instabilidade no emprego, né? Instabilidade. Por causa dessas perseguições, da dificuldade, da incompreensão, o índice de filiação não chega a 20% geral, no serviço público passa de 80%. Se você chegar para essas categorias que eles chamam, recebem mais, por exemplo, juízes, nas associações não tem sindicato, né? Juiz não pode ter sindicato, policial não pode ter sindicato, policial militar,
militares não podem ter sindicato, mas eles têm associações. O índice dele de filiação é quase 100%. Pasme, né? Então, você imaginar. Então, é diferente também, ainda tem essas questões. E o trabalhador precisa dessas entidades para fazer a sua proteção, para fazer a sua defesa dentro dessa perspectiva. E continuando aqui sobre contribuição, é importante também vocês darem uma olhada no artigo, já que eu estou falando da iniciativa privada, voltando aqui, né, no 587 da CLT, fala que os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical, né, eles deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou para que venha algum que venha a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem as repartições, o registro, a licença para o exercício da respectiva atividade. Ou seja, outra data para a contribuição de quem? De empregadores. Para quem? Para o sindicato dos empregadores. Então, no Brasil, nós temos sindicato, federação e confederação de trabalhadores e central de trabalhadores. Sindicato, federação e confederação só representando uma categoria. A central é eclética, só de trabalhadores. E dos empregadores nós temos sindicato, federação e confederação. Não tem central. Então, eles também podem se filiar, né? E devem, até porque para fazer a convenção coletiva de trabalho tem que ser negociação entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores, tá certo? Então, tá dizendo aí, como é que funciona? Então, vamos relembrar aqui a contribuição, galera. Contribuição dos sindicatos para os sindicatos dos trabalhadores. Em regra, os empregados pagam em março, né? Os avulsos em abril, os profissionais liberais e autônomos em fevereiro. E se forem os empresários para o sistema sindical patronal, em janeiro, certo? Ou na data em que eles realmente pedirem para aderir, vão pagar na hora que entrar. Do movimento sindical patronal, vocês devem conhecer muito forte, por exemplo, vocês têm a FEComércio, é uma federação, é sindical, né? Tem o sindicato das empresas aqui do comércio, tem a federação das empresas do comércio, a FEComércio, tem a confederação, por exemplo, a Confederação Nacional da Agricultura, não é? A CNA, muito forte dos empregadores. Ao lado da CNA, por exemplo, representando os trabalhadores, tem a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura, a CONTAG, tá vendo? Então é lateral. Então você tem, do mesmo jeito que você tem a Federação dos Trabalhadores do Comércio no Ceará, você tem a Federação das Empresas do Comércio, né? Você tem a FETRACE e a FEComércio, tá vendo? O movimento sindical de um lado e de outro, dos trabalhadores de um lado, dos empregadores do outro. O custeio, do mesmo modo. O sindicato vive partindo de uma compreensão correta da necessidade de uma entidade para despersonalizar eventuais questionamentos e equilibrar essa força para negociar com as empresas, não é isso? E dentro dessa compreensão cria-se uma entidade representativa. A força dela é a união dos trabalhadores, que começa ao quererem criar e depois ao quererem aderir às pautas do sindicato, inclusive, por exemplo, se for o caso da última ratio, né, de uma greve. É isso que tem que se perceber a nível de movimento sindical. Então, basicamente, né, na linha da nossa conversa de hoje, né, sobre custeio sindical, sobre contribuição sindical, eu acho que a gente acabou dando norte. Acho que já dá para entender de que é que vive o sindicato, né? As grandes dificuldades estão aí, né, principalmente primeiro pela incompreensão, né, pela ignorância, no sentido de não entender o que é o sindicato, e às vezes confundir ele com o governo, como se fosse ele que fosse dar os direitos, quando na verdade ele recebe para viver, tentando organizar e negociar com o patrão, e não tem como impor, não é? E dentro dessa perspectiva, o pior defeito que tem, que a gente vê, que gera mais problemas, é a ignorância no sentido de compreender errado a natureza das coisas, como diz o Dalai Lama, e repetir aquilo como se fosse correto. Foi o que perguntaram para o Dalai Lama, né? Se ele tinha como responder, assim, resumir em uma palavra todos os problemas do mundo, né? Qual era a origem? Ele disse, só é uma palavra, é ignorância. A ignorância relacionada às pessoas que não sabem e não querem saber de alguma coisa, né? Da essência das coisas.
E a pior e mais comum ignorância, aquela que a pessoa entende errada a natureza das coisas e repete aquilo como se fosse correto. E aí hoje na nossa conversa, a Evanda Maria, que mora lá no PECEM, ela estava conversando conosco sobre o caso da greve do PECEM, que o pessoal pode ver aí o vídeo Greve Como Funciona Clóvis Renato no canal, que a gente acabou vendo, e ela mostrando que a visão que o pessoal tinha sobre aquelas grandes greves na Companhia Siderúrgica do PECEM, na Termoelétrica do PECEM, nos de 2012 a 2014, tinha uma lógica completamente diferente. Aquilo ia sendo replicado como se fosse verdade. E quando ela vê o vídeo e vê as notícias e se aproxima do que ela vê, que estava errado o que estavam pensando lá, né? Então, quer dizer, o pessoal repete de forma difícil, né? Degradando o movimento, desacreditando, né? Desmerecendo o movimento sem conhecer, tá? Então, basicamente, por hoje, eu acho que essa perspectiva de custeio está aqui. Eu agradeço a vocês que estão participando, que estão ouvindo. Eu acho que deu para trazer as dúvidas aí, uma pedida principalmente do Marcos, né? O Marcos Roberto, e eu disse que talvez a gente precisasse de um pouco mais de tempo, e tá aí. Então, obrigado aí o pessoal, obrigado aí por estar participando, e vamos continuar aqui na nossa conversa.